E aí pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira. Aqui em Niterói hoje já está um céu azul, né? Não tão limpinho azul, mas está um céu aí legal. A gente está saindo aí de uma semana, eu acho que mais de uma semana bem chuvosa. Hoje eu estou bem feliz por aqui com vocês, porque a gente está completando o 10º episódio. Não é fácil, né? O número 10, porque estava até pensando sobre isso agora de manhã. A gente manter frequência na nossa vida, né? É difícil, né? A gente frequentemente fazer uma coisa é difícil. Acaba que a vida acaba levando a gente para um lado para o outro, a gente não consegue manter uma frequência, e muitas vezes é a falta da frequência que faz com que a gente à frente tenha excelência naquilo, né? E aí vale para a nossa profissão, para a ortodontia. Então, comemorar com vocês aqui o episódio 10 desse Alinhando Suas Ações é bem legal. Estou vendo aí o Edson está na área, o Vinícius. Até queria comentar sobre alguns aspectos que o Vinícius colocou como dúvida no meu direct. Ana Paula, bom dia, Ana Paula. Vamos fazer o credenciamento. Queremos o credenciamento na nossa escola, do sistema Invisalign. E aí também queria abrir para vocês aí, gente. Ontem foi muito legal, né? Caraca, ontem foi top, na minha visão foi muito bom, porque quando a gente vê uma outra pessoa, né, falando sobre, é ótimo, porque senão fica lá, pô, Marcelo fala isso, no consultório do Marcelo é assim, mas será que, né? Eu até queria falar um pouco sobre as minhas particularidades no consultório. E legal, Ana, isso aí, faz o credenciamento e vamos em frente. A gente vai ter a oportunidade de fazer um credenciamento do sistema Invisalign na nossa escola de pós-graduação, vai ser agora em março, dia 17 e 18 de março, para os nossos alunos e ex-alunos. Eu que vou ministrar, então vai ser bem legal, no sentido de que eu acho que antes da ferramenta tem vários contextos que a gente precisa ver para trabalhar bem com os alinhadores. Mas aí ontem acho que foi, poxa, muita gente botou no meu direct, gostou pra caramba, pessoas perguntando se essa live ficava gravada, né? Bem legal. Eu queria abrir para vocês aí, tô vendo a Dani também, tô vendo todo mundo aí, bom dia para vocês também, feliz de vocês estarem aqui com a gente nesse 10º episódio, a gente mantendo a frequência, né? Igual quando a gente quer, sei lá, ficar bem de vida, assim, no sentido de a gente sentir o nosso corpo melhor, a gente começa a fazer exercício físico, mas a gente precisa manter a frequência. A frequência que sempre é difícil, então eu estou super feliz hoje aqui, porque primeiro que é sexta-feira é dia que eu faço meu consultório particular, adoro atender meus pacientes, então já estou super animado, daqui a pouco eu vou para o consultório. Segundo, que depois de semanas de chuva, hoje está um dia melhor. E terceiro, que amanhã, sábado e domingo, a gente recarrega a energia para segunda-feira estar aqui de novo. Então, e ainda é o 10º episódio, então a gente está mantendo a frequência, né? E vamos em frente. Gente, eu queria abrir para vocês aqui, se alguém tem alguma dúvida, se quer entrar comigo aqui. Imagina hoje o Marcelo já está tão feliz que hoje ele vai fazer consultório, que está um dia melhor de sol, e ainda alguém entra, Marcelo, poxa, quero entrar aí para a gente tirar uma dúvida, né? Ou colocar uma dúvida aí. Eu tenho alguns pontos aqui também interessantes para a gente discutir, mas eu queria abrir para vocês, né? Estou vendo aí uma galerinha bem legal que vem já seguindo a gente. E aí convidar vocês também mais uma vez para estarem com a gente no sentido de acompanhar o nosso grupo do Telegram, que é bem legal ali. Eu sempre faço um resumo dessa live, sempre coloco outras matérias. Ontem eu botei uma matéria da questão da venda, que o Rodrigo tocou bem. E aí eu botei uma matéria onde eu falo sobre quão importante é o seu conhecimento na área de alinhadores e na base, no alicerce da ortodontia, para você entender o alinhador mais como uma lacuna. Esse vídeo é bem legal, tem bastante visualização. E aí eu coloquei esse vídeo lá no grupo do Telegram, então eu estou sempre colocando algumas questões importantes ali no Telegram. Se alguém então quiser participar, seria bem legal colocar sua dúvida aí, tá? Não fique tímido, pode colocar sua dúvida. Como aqui ninguém está colocando ainda, eu vou falar sobre dois aspectos que me perguntaram muito aqui no direct e vejo que é importante. Na semana que vem, já prometendo para vocês também, a gente tem aqui outros colegas de profissão com experiência em diversas áreas dentro dos alinhadores, que vai também participar aqui com a gente para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês, no intuito de a gente tirar dúvidas das principais aplicações sobre os alinhadores. Um ponto interessante que eu vi ontem do Rodrigo, e muita gente, né, ficou
com dúvida, né, ou questionando, é a questão da, antes de tudo, a precificação, né, como é que eu vou dar o meu preço, né, quanto aos alinhadores. Aí eu queria externar um pouco para vocês como que eu faço no meu consultório, então não que Marcelo faz no consultório dele, então é tudo certo, né? Não é isso, mas é mais uma experiência que eu vou contar aqui, e aí vocês podem de repente usar como uma referenciazinha para você ajustar de acordo com o seu perfil de pacientes, de clientes, né? É uma ideia. Então eu hoje eu consegui criar no meu consultório, e não é complicado isso, se você sabe a essência ali de como, não é complicado você criar protocolozinhos no seu consultório para vender os alinhadores. E o meu protocolo, ele está muito, muito, muito ligado em eu tentar definir, ou eu tentar, melhor definir não, fazer uma previsão, né, de quantas consultas eu vou levar com o caso. Tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu tenho um caso que ele tem apinhamento, é um caso leve, tá? Ele tem apinhamento na relação, na região antero-superior e inferior, que é muito comum, e com bom engrenamento. Tá? Então eu considero esse caso leve. Eu posso tratar esse caso expandindo e vestibularizando, né? Eu posso tratar esse caso sem expandir, sem vestibularizar, não posso, e vou precisar arrumar espaços para diluir esse apinhamento e ainda diminuir um pouquinho a inclinação vestibular desses dentes. Tá? Então, duas situações diferentes. Uma eu posso expandir e vestibularizar, a outra eu tenho que desgastar. Na minha visão, o Júnior aqui tá mandando aqui uma questão. Júnior, já vou te responder. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Até se você quiser entrar junto comigo, aí você fala, eu te chamo, aí você aparece aí. E bom dia, amigo. Você aparece aqui, fala, é bem legal você ir lá falar a sua questão. Essa questão que você está botando aí é bem, bem interessante. Vou falar sobre ela também. Deixa eu só terminar essa parte que eu estava falando desses dois casos. Então, eu vejo que o caso que o Marcelo falou, que ele não vai precisar expandir e vestibularizar, que ele vai ter que controlar, arrumar espaço de alguma maneira, na maioria das vezes a gente desgasta, para ele diluir o apinhamento sem deixar protuir e ainda dar uma enxugadinha no arco, no comprimento do arco. Esse caso, na minha visão, ele me dá mais trabalho. Mais trabalho no que sentido? Eu vou gastar mais consultas com ele, porque eu vou precisar desgastar no tempo certo. Eu não consigo, não sei vocês, mas eu não consigo fazer um grande desgaste na mesma consulta, porque eu sou chato com desgaste, né? Então, por exemplo, se lá no meu negócio está marcando 0,4 de desgaste, eu vou fazer em duas vezes. Vou fazer 0,2 numa consulta e 0,2 na outra. Eu tenho uma lista específica, eu gosto de arredondar bem para o dente ficar com a mesma forma. Ah, Marcelo, eu gosto de usar disco e o meu também fica legal, eu faço de uma vez só. Ok, ótimo. Então, assim, eu vejo que você tem que analisar de acordo com a sua particularidade, com a sua performance com determinadas ferramentas para você definir bem o quanto de trabalho que você vai ter. Mas, por exemplo, no meu caso, eu vou ter que marcar já mais 2 consultas só porque eu vou ter que desgastar nesse caso. Então, é um caso que vai me levar mais consultas se comparado a um caso que eu posso expandir e vestibularizar. E o cara trabalha, ele está sempre viajando, ele quer vir pouco no meu consultório, eu vou vê-lo de 3 em 3 meses e vou entregar várias placas para ele. Esse caso, ele vai me tomar menos tempo de cadeira. Então, na hora de eu precificar, voltando na precificação, na hora de eu precificar, eu vou lá e pontuo isso, porque quais são as duas questões que eu fecho para precificar? Né? Ontem o Rodrigo falou da maneira dele, hoje eu estou falando da minha. O que eu faço para precificar? Né? Como é que eu... Primeiro, o custo do aparelho, evidentemente, né? Então, sei lá, se eu vou gastar 4 mil com o alinhador, já computo isso, o 4 mil, e aí eu avalio o caso dessa maneira que eu estou falando, o quanto de consulta que eu vou gastar com esse caso. Né? Hoje em dia eu tenho uma precisão muito grande nisso, mas no início não foi assim, então eu recomendo que você coloque uma margem. Então, se você acha que deu 20 alinhadores e aí você vai ver o paciente em cada... vamos fazer uma conta melhor, né? 24 alinhadores, você vai dar de 6 em 6, que ele vai de 45 a 45 dias no seu consultório. Vamos imaginar que você vai trocar toda semana o alinhador, então o cara vai ter que vir no seu consultório 4 vezes, né? Mais ou menos. Então você bota uma margem aí de 8 consultas, 7, né? Bota uma margem um pouquinho mais para cima. Então, sei lá, nesse caso eu vou gastar 7 consultas. Quanto vale a minha consulta? Quanto que hoje eu estou vendendo a minha consulta na ortodontia? Esse é um ponto importante. Sei lá, com o aparelho fixo eu estou vendendo a minha consulta hoje por R$200. Por que minha consulta tem que ser R$200? Minha consulta tem que ser R$200 porque eu tenho a minha secretária, eu tenho luz, eu tenho uma porção de coisa, né? E a gente tem uma planilha. Quem quiser ir no direct, coloca para mim, Marcelo vai disponibilizar uma planilha que vocês colocam lá na planilha e tem uma ideia de quanto de custo vocês vão
vocês têm. Coloca lá os custos que você tem, essa planilha vai te dar a sua hora clínica, então eu vou chutar aqui, vamos imaginar que sua hora clínica custe R$40, então se você vai levar meia hora para tratar o cara com alinhador, porque você vai 5 minutos você vai atender e você vai conversar com ele, vai quebrar o gelo, aquela interação, aquela conexão que eu acho que é o máximo com o alinhador, porque ele traz cada vez mais pacientes, você vai se tornar, eu brinco, você tem que pensar em se tornar amigo do seu paciente, amigo no sentido de você olhar no olho dele, deixar ele contar as histórias dele, realmente se sintonizar com o que ele está sentindo, e isso é marcante para os pacientes te indicarem outros pacientes. Então, quando você trabalha com alinhador, você vai ter meia hora de consulta, igual eu estou falando, mais ou menos, então aquilo ali vai ter um custo para você de R$20, tá? Estou chutando aqui um número. Então, eu tenho o valor do aparelho, tenho R$20 que eu gasto por consulta, cada consulta, então se eu vou atender o cara em 10 consultas, para ficar mais certo o cálculo, então eu já vou gastar R$200 de consulta do meu custo fixo, vou gastar 4 mil do alinhador, 4.200, e eu, como o Rodrigo falou, eu gosto de trabalhar com tudo dando nota para o meu paciente sem precisar me confundir muito, então eu tenho o meu CNPJ, eu sei que é mais ou menos 14, 15% que eu vou ter que pagar de imposto, se não é meu CNPJ, eu tenho o meu livro caixa, então eu preciso sentar com quem faz o meu imposto de renda, meu contador, e explicar como é que eu posso, quanto que sairia de imposto para mim quando eu vou trabalhar com alinhador e eu preciso botar essa nota, foi uma dúvida do Edson. Você tem que se estreitar com técnicos da área para você entender quanto isso vai te custar e, sei lá, vamos imaginar que seja 20%. Né? Você jogando isso no livro caixa, jogando o custo do aparelho, mais os outros custos que você tem no consultório de produtos, né? E aí mais a renda do que você ganhou do paciente, vamos imaginar que isso chegue a 20%, então você tem lá do que o paciente vai te pagar 20% ainda vai sair de imposto, então você tem 4.200, bota aí que você vai cobrar 8, então 20% disso, né, de 8 mil já te dá mais um valor que você tem que computar para aí você chegar e precificar o seu valor, né? Estou dando aqui um exemplo. Então esses pontos eles são importantes para você chegar ao valor realmente do que você vai gastar. Então o que eu acho mais importante? Fácil você saber quanto você custou do alinhador. O mais complicado, na minha visão, é você ficar ligado na quantidade de esforço que você vai ter em consultas, tá? E no início, o que eu te sugiro? Dentro da sua curva de aprendizado, os casos leves e moderado menos ali, né? Peguem esses casos para tratar com o alinhador, para que você ganhe experiência com o alinhador. Então, por mais que você ganhe o mesmo valor na consulta que você ganha no aparelho fixo, essa consulta ela vai ter muito menos trabalho, vai gastar muito menos tempo e o tempo total de tratamento vai ser reduzido. E esse paciente, ele vai ser um paciente muito mais satisfeito do que o paciente que está usando aparelho fixo, na maioria das vezes. Por quê? Porque esse aparelho é mais estético, discreto, confortável durante o uso. Então ele tem maior chance de você interagir com ele, se conectar com ele, que na consulta você tem mais espaço para isso também. E aí você tem mais pacientes indicando e você faz então o jogo. Então, a minha sugestão, eu fiz isso, evite de cobrar muito caro porque é o alinhador, pontue a quantidade de esforço que isso vai te dar, evidentemente, vê os seus custos. Então, por exemplo, nesse caso que o Marcelo falou, eu vou gastar 5 mil, pô, não posso cobrar 6. Né? Vou ter que cobrar, sei lá, vou cobrar 8 mil, mas eu vou gastar 4 consultas. Eu gastei 5 mil, cobrei 8 mil, sobrou 3 mil. 3 mil dividido por 4 consultas, olha quanto que eu ganhei por consulta. É um valor interessante. Chega quase a R$1.000 por consulta. Você ganhou aí R$800 por consulta. Então, será que você está ganhando isso com o aparelho fixo? Tá? Então, comece a pensar nessa direção para você precificar. Tá? Isso é uma ideia do Marcelo. Então, sempre quando eu vejo um caso, eu já tenho uma ideia mais ou menos da quantidade de consulta, tenho uma ideia quanto que eu vou gastar do aparelho, somo isso, meu imposto e meu custo, né, mais ou menos, eu tenho a ideia. E, na realidade, hoje eu já tenho isso padronizado. Então, por exemplo, o que eu quero ganhar na minha consulta aqui em Niterói e Caraí? Eu quero ganhar por consulta mais ou menos entre R$300 e R$400. É o que eu quero ganhar por consulta. Então, se a cada meia hora eu consigo R$300, R$400, eu ganho R$700, R$800 por hora. Cara, tá ótimo. Né? Às vezes você vai num médico aí top, que ele vai te olhar com atenção, que ele vai ver todos os seus exames, que ele vai ficar 40, 50 minutos com você. Eu conto sempre, quando eu fui operar meu joelho, eu fui num médico, o cara me explicou detalhadamente o que era um menisco. Ele levou 1 hora comigo, ele me cobrou, sei lá, não lembro na época, foi R$600, R$500, R$600. Então, assim, se eu estiver ganhando R$600 ou R$800 na hora, cara, tá ótimo. Né? Agora, sei lá, você pode pensar num bairro que você tá, pô, se eu fizer minha conta aqui, hoje eu ganho 200 na hora. Se hoje eu passar a ganhar 400, cara, tá ótimo. E aí você começa a precificar dentro de uma metria sua e dentro também você começar depois a analisar o quanto esse paciente vem te valorizando, o mercado à sua volta vem te valorizando, e aí você vai
né, jogando, desculpa esse termo, mas você vai jogando esse sarrafo aí para o alto, né, e aí você pode cobrar até mais, né, mas eu acho que você tem que sair de um parâmetro, já que na ortodontia fixa a gente tem, mas nos alinhadores muita gente ainda fica perdido. Então eu vou aqui, eu acho então eu uso essa maneira para precificar. Eu vou aqui tirar a dúvida de duas pessoas que colocaram aqui. Primeiro foi o meu amigo que eu chamei ele aqui, que foi o... Tá, deixa eu ir. Maroto, se eu estiver pronunciando aqui o seu nome errado, você me fala. Ele pergunta se você tem utilizado PETG ou poliuretano. É isso aí, para quem não sabe, né, as constituintes da placa, né, que nós utilizamos, que são os nossos alinhadores, né? Então a gente pode ter, eu classifico aí, Maroto, em 3 situações, né? Eu posso ter, em termos de hierarquia, na minha visão, tá? E na minha experiência clínica, nos artigos que eu li. Eu vejo que a placa Smart Track da Invisalign, ela é um poliuretano, né, com a adição de mais algumas coisas. A patente caiu no ano passado, então as pessoas ainda estão pesquisando, mas ela é um poliuretano, vamos dizer assim, plus aí, porque ele tem mais uma constituinte. A Invisalign em 2013, ela cria esse Smart Track, dá uma flexibilidade maior, uma resiliência, né? Ou seja, essa placa ela é capaz dela entrar numa área deformada e não se deformar permanentemente igual às outras. Tá? Então, eu vejo dentro dessa hierarquia que nós temos o Smart Track, depois nós temos o poliuretano, como uma excelente placa, e depois nós temos o PETG, né, que é o polietileno com adição de glicol. Então eu venho utilizando na maioria dos meus casos ou esse poliuretano aí, plus aí, né, vamos dizer, que é o Smart Track, ou poliuretano, e tem alguns casozinhos que aí, quando eu tenho casos mais leves e tal, que eu acho que legal também, o PETG vai atender bem, tá? Que é o polietileno, vai atender bem. Essa é a minha visão, tá? Mas dentro dessa hierarquia, dentro de estudos que eu já li clinicamente vendo, né, eu tenho alguns pacientes lá da nossa amostra que eles utilizaram poliuretano, esse poliuretano plus, aí depois eles utilizaram PETG ali, até para fazer uma estabilização de contenção. Às vezes eu gosto de usar a PETG, né? Eu gosto muito da Track A da Foresta Dente 1.0, e às vezes eu uso a 0.8 primeiro para ele não sentir muito, né? Mas eu já notei como que os pacientes sentem diferença, né? Eu tenho até um amigo que deu uma recidiva, né? Eu coloquei a PETG nele, e ele tinha usado essa poliuretano plus aí, o Smart Track, e ele falou, caramba, pô, como é que essa placa é mais firme? Gostei mais dessa porque é mais firme. Mas todos eles falam que é mais firme, ou seja, eles sentem que elas são mais rígidas, vamos dizer assim, a PETG. Mas de maneira geral, eu acho que a polietileno pode te atender bem, né? Principalmente nesses casos leves, moderados. E eu acho que quanto maior a complexidade do seu caso, acho que você tem que partir para placas realmente que tem uma performance, né? Eu raciocino como os fios ortodônticos, né? Você pode tratar com fios ortodônticos de uma qualidade assim não tão ótima? Pode. Vai resolver, vai alinhar, vai nivelar, vai fazer a força adequada sobre o dente. Mas claro que os fios de alta performance você precisa vigiá-los menos, né? Não sei se esse é o melhor termo, você precisa vigiá-los menos. E você também precisa... você pode fazer consultas mais espaçadas. Então, eu acho que com os alinhadores eu penso dessa mesma maneira. Dani, essa pergunta ela é bem legal. Qual a lixa que eu utilizo? Aí eu já vou aproveitar para entrar na dúvida também. Ele estava por aqui, do Vinícius, que ele colocou no meu direct também. Então eu já falo da lixa e já falo da... o Vinícius. Já falo qual é a lixa e já também consigo passar para vocês a questão do desgaste também, que foi uma dúvida do Vinícius. Então, se alguém tiver, gente, dúvidas e quiser entrar comigo, vai ser bem legal. O Marcelo é chato, fica toda hora falando isso. Mas como eu me sinto só às vezes aqui, só vocês colocando, tô brincando. Eu me sinto super acolhido, mas quanto maior a interação, mais feliz o Marcelo fica, né? Querem me deixar feliz? Interajam comigo. Mas semana que vem a gente vai ter uma galera legal aqui, eu tô confirmando com 2 pessoas, vocês vão gostar pra caramba. Então a questão da lixa, eu uso aquela da Aurico. Eu não sei se pronuncia assim, tá? Ela é H-O-R-I-C-O. Eu falo Aurico, eu não sei se seria Aurico, acho que é Aurico mesmo. É da Vilcos, eu gosto muito dela. E engraçado que a menina, que ela é excelente, até falar sobre ela aqui também, toda a minha equipe ela é excelente lá da escola de pós-graduação, mas a Tainá é excelente. Eu vou cortar esse trecho da live, vou mostrar para ela, eu adoro, ela é excelente, ela está sempre disposta para nos ajudar.
E teve uma vez que ela foi comprar essa lixa e não tinha essa lixa. E ela correu numa dental e comprou a da DFL. Aí eu não sei se a DFL tem várias lixas. E eu usei uma última clínica que a gente fez lá nessa amostra de pacientes. Eu usei essa, achei ela legal também, assim, bem legal. Só que eu gosto muito da Aurico, da Vilcos. E aí, falando já sobre a dúvida do Vinícius, o que eu faço também eu uso a própria lixa como um calibrador, né? Então essa lixa da Aurico, você pode comprar ela de 4 milímetros e você pode comprar ela de 6 milímetros. O que vai mudar aqui? A altura dela, tá? A espessura dela não muda, tá? A espessura dela é a mesma, só que a altura dela. Então eu uso tanto de 4 quanto de 6, né? A diferença da de 6 é que você vai abraçar mais o dente cérvico-incisal, né? Nesse movimento. Então, mas a espessura dela é a mesma. E aí, eu usando o calibrador da Coral Dent, eu sempre utilizei o calibrador da Coral Dent, mas quando eu fui tendo uma quantidade de pacientes muito grande, não dava para eu usar o calibrador direto, porque, né, não vou usar o mesmo calibrador na boca de vários pacientes. E os atendimentos com alinhadores são muito rápidos, então às vezes não dava para autoclavar. Então eu fiz uma vez um teste clínico, e aí já outros profissionais já me falaram isso também, que se tocaram nessa ideia. Você pegando a lixa da Aurico, ela, quando você coloca ela tem a espessura dela é 0,1, tá? Então quando você lixa, deu um espacinho, se você for com o calibrador da Coral Dent colocar ali, né, e passar tranquilamente esse calibrador, você tem 0,1 de espaço. Se você pegar a lixa da Aurico e passar ali, só para você usar ela como calibrador, você vai ver que é 0,1 também. Então eu lixo e uso a própria lixa. Lixei e vi que deu um espacinho, vou lá, entro com a lixa ali, poxa, ela entrou ali sem nenhum obstáculo, né? Ela entrou livremente, beleza, já fiz 0,1. Vou lá, continuo lixando, dobro a lixa, bem justinha, entro com ela dobrada, entrou e saiu sem nenhum obstáculo, fiz 0,2. Né? Gente, lembre que nós estamos falando, olha aqui, ó, que máximo da ortodontia digital, nós estamos falando não é de 1 milímetro, nós estamos falando de 1/10 de milímetro, olha que chique. Né? Eu que sou da ortodontia antiga, nossa, não sei quem aqui da ortodontia antiga, bota um ok pra mim, ortodontia antiga. Antiga que eu quero dizer é aquela ortodontia quando a gente começou, a gente desgastava pra caramba. Não queria extrair, mas desgastava. Então pegava o canino ali, às vezes botava separador no início, a gente ia com aquela broquinha 2200, aí fazia aquela plastia bonita, mas a gente tirava às vezes 0,6 do espaço interproximal, 0,7, que tirava 0,3 de um dente, 0,3 do outro, um calibrador. Então a gente criava muitos desgastes. E hoje com a ortodontia digital eu consigo ter uma metria capaz de me dizer, cara, aqui é isso e mais nada. E às vezes o isso é 0,2. E sempre quando o programa me dá 0,2 ou 0,3, eu sempre desgasto 0,1 a menos. Então assim, eu tenho uma precisão muito grande de quanto de espaço que eu vou precisar. Então eu desgasto muito menos com o alinhador. E eu estou falando isso porque tem pessoas que falam, caramba, vai dar problema isso daí, porque alinhador agora todo mundo está desgastando pra caramba. Gente, a gente sempre desgastou na ortodontia, né? A gente sempre desgastou na ortodontia em diversas situações. Tá? Então, assim, é claro que a gente tem que ter critério para tudo. Eu acho que agora a gente tem uma metria e, evidentemente, que eu vou desgastar quando realmente é necessário. Mas eu acho que essa é uma boa metria, Vinícius, você utilizar o próprio calibrador. Aí uma outra questão que o Vinícius me colocou é quando você usa algum separador para você ficar mais fácil você fazer o desgaste logo depois. Então, sempre tira o separador, vai com a lixa como calibrador e vê, né? Se a lixa entrar e sair ali, 0,1, então essa ferramenta prévia que foi o elástico, que você usou para ele fazer um primeiro afastamento para te facilitar o desgaste, ali naquele espaço, no momento que você tirou, você vê a quantidade de espaço. Se ali deu 0,1 com a borrachinha, acabei de fazer um procedimento de lixar ou de usar meu disco, que eu não gosto muito, ou broquinha, calibro de novo, deu 0,4. Na realidade você tirou 0,3, porque 0,1 foi a borrachinha. Né? Então seria uma técnicazinha para você não desgastar além da conta. E aí, falando já sobre essa questão do desgaste com os alinhadores, eu vejo que as pessoas que falam que o alinhador desgasta muito, porque em casos aonde a gente quer alinhar e nivelar sem aumentar o comprimento do arco, ok, gente? Então, ó, eu tenho um molar aqui, mesial do meu primeiro molar, e eu tenho um incisivo aqui. Essa distância entre minhas duas mãos, eu não quero que ela aumente o comprimento do arco. É como se eu estivesse olhando pela oclusal lá
e aí isso daqui está dando tantos milímetros. Eu não posso nesse caso, por quê? Porque eu sei, Marcelo já me falou isso, tem lá na playlist nossa do YouTube, sobre o método Depromites. Então eu sei que nesse caso eu já saí do diagnóstico entendendo que eu não posso aumentar o comprimento do arco. E eu tenho falta de espaço, então eu vou ter que arrumar de alguma maneira, não sei se transversalmente, uma expansão, mas eu vou precisar arrumar espaço. Aí eu não quero que esse dente chegue 1 milímetro para frente, eu não quero incisivo. E aí eu vou, olha a diferença, gente, eu vou e boto um aparelho fixo e passo um fio. Eu não vou dizer que é muito forte, que é humanamente impossível você controlar, é mentira, né? Não vou dizer isso, mas é difícil pra caramba você controlar, né? Você passa aquele primeiro fio 0,12 de uma alta performance, é difícil você saber mensurar o quão você pressionou esse fio dentro da canaleta para saber se a pressão que esse fio está exercendo durante aquele mês vai apenas usar aqueles espacinhos que você desgastou. Ou se vai usar o espaço e ainda vai protuir. Por quê? Porque o aparelho fixo trabalha de uma maneira diferente, é um ponto de apoio na vestibular e se faltar espaço vai jogar o dente para o vestíbulo, vai jogar o dente para o lábio, vai jogar o dente para o vestíbulo. O dente está liberado para inclinar pendularmente quando ele não tem espaço. E eu desgastei o quanto? Sei lá, no olho. Eu desgastei, gerei um espacinho entre um dente e outro. Eu acho que esse espaço vai ser suficiente para esse dente girar, curar, sem aumentar o comprimento do arco, sem inclinar. Eu acho. Agora eu só vou ver mês que vem se realmente é isso. Por quê? Porque eu não consigo fazer uma metria. A não ser que eu pegue esse caso, escaneei, levei para um programa e vi que eu preciso de tanto espaço. Aí eu vou lá, uso o aparelho fixo como eu uso o alinhador. Vou lá, lixo o quanto que aquele programa me mostrou para não protuir, vou lá e faço na boca. Mas eu estou falando aqui ortodontia sem os recursos digitais, que você vai lá, olha e já vai trabalhar. Então esse aparelho fixo ele vai ter uma forte tendência a aumentar o seu comprimento do arco, porque o aparelho fixo ele favorece esse movimento apoiado na vestibular. Não tendo espaço, o dente não vai... o dente é um ser inocente. Ontem o Rodrigo colocou bem, eu falo muito isso na minha aula, né? O dente é um ser inocente. Ele não sabe se é plástico, ele não sabe se é bráctea, ele não sabe se é dedo. Né? Ele, de frente a uma pressão, ele vai responder. Tá? Então, se você coloca uma pressão exagerada sobre o dente, sem ele estar englobado, ou seja, você bota uma pressão exagerada nele aqui com fio, e ele tem liberdade, ele vai... Se ele não tem espaço lateralmente, ele vai inclinar para vestibular. Então é muito mais difícil o seu controle de comprimento de arco quando você está com o aparelho fixo, se você não tomar muito cuidado de desgastar realmente o suficiente. E com o alinhador? E com o alinhador eu consigo, primeiro, usar esses recursos digitais, porque isso já está embutido para que eu construa o alinhador, essa é a diferença. Eu posso botar um aparelho fixo, não preciso escanear meu paciente, eu posso botar um aparelho e nem colocar um programa para ver a quantidade de espaço que eu preciso. É só eu botar o aparelho fixo lá, lixar e começar. O alinhador não, para que ele seja produzido, você já pensou em tudo, você já sabe que não tem que aumentar o comprimento, você já sabe que para não aumentar o comprimento você vai precisar tanto de espaço em cada proximal. Então ele já foi construído dentro de toda essa ideia, de todo esse mental que você utilizou. Olha a valorização do seu mental. E aí você vai lá e vai lixar o quão necessário para que o movimento ocorra. E na hora que o alinhador ele vai funcionar, o dente não tem liberdade de inclinar para vestibular, porque esse aparelho tem um design diferente, ele engloba o dente. Por isso que eu vejo muito casos de alunos meus, e às vezes isso no início acontecia comigo também, do alinhador está escapando, ele não está conseguindo descer no dente lá. Ele não está... Por quê? Porque nos movimentos, nos passos prévios, nos alinhadores anteriores, não tinha espaço mesodistal, porque você não desgastou o suficiente, você não avaliou isso clinicamente, e aí o dente ficou sem espaço para fazer um movimento. Simplesmente esse dente não vai fazer um movimento, porque ele não vai conseguir inclinar para o vestibular, porque o alinhador tem um formato de ó, e aí você não tem essa folga. Então por isso que ele controla mais o comprimento do arco. Mas isso pode ser um problema se você não se ligar nisso, que o Vinícius foi uma dúvida do Vinícius, da quantidade realmente de desgaste que eu preciso fazer e analisar isso clinicamente. E aí você pode estar se perguntando, Marcelo, como eu analiso clinicamente esse desgaste? Eu tenho uma técnica que eu já usava essa técnica no aparelho fixo. Eu sempre ensinei isso para o meu aluno. Cara, eu aprendi isso em Bauru, quando eu fiz meus primeiros cursos em 99 lá, o professor Marcos, ele falava isso. Ó, cara, como é que você vai desgastar um caso que você tem que gastar com o aparelho fixo? Tem apiamento, você vai tratar com desgaste. Você não quer nem que protua, nem que expanda. Você vai ter que quebrar o ponto de contato, secar, olhei, caramba, quebrei o ponto de contato. Quanto que eu quebrei? Não me interessa. Quebrei o ponto de contato e vou botar um fiozinho levinho ali. No mês que vem, eu preciso secar bem
analisar para ver se o dente já encostou, passar até um fio, tirar o fio, passar um fio dental, caramba, aqui tá... E ainda tem o apiamento, vou lá, desgasto mais um pouquinho. No outro mês ele chegou, só que ainda tem espaço, não desgasto. Aperto só mais um pouquinho esse fio. E tocou, agora passou o fio dental, está segurando de novo e o dente ainda precisa girar. Lixo mais um pouquinho. Eu vou gradualmente, porque eu não tenho uma metria anterior quando eu trabalho com aparelho fixo. Eu sempre falo isso com o meu aluno. Você vai gradualmente. Vai chegar um dia que ele vai chegar bonitinho no seu consultório. Por quê? Porque você foi tirando gradativamente. Então ele vai chegar um dia no seu consultório com o dente certinho. Você vai passar o fio dental, está com o ponto de contato ali legal, sem o dente ainda estar girado, porque você foi gradativamente. Né? E aí você conseguiu com o aparelho, com a linha, com a ortodontia fixa, não fazer aquilo que o Marcelo falou, apertei demais, blow e desgastei de menos. Né? É uma técnica gradualmente. Então eu sempre usei isso no aparelho fixo. Quando eu fui para o alinhador, eu tenho o mesmo raciocínio. O que eu faço clinicamente? Eu sempre tiro o alinhador da boca do meu paciente, seco pra caramba e vou checar naquelas regiões que eu preciso de espaço para que ocorra o movimento, eu vou checar se eu tenho um ponto de contato muito rígido, vou lá na minha fichinha, putz, e realmente eu só era para desgastar 0,3, na primeira eu só desgastei 0,1, vou fazer mais desgaste aqui. Olho clinicamente e vejo que o meu dente ele não assentou ainda na posição que eu quero. Pego o alinhador, encaixo na boca de novo, avalio ali se esse alinhador está bem abraçadinho nesse sisal, se ele estiver um pouquinho para cima, cara, caramba, ele deve estar travando, e justamente que esse dente era para ter girado um pouquinho mais, não girou porque eu não consegui o espaço, eu vou lá, lixo, acabei de lixar, vejo que tem espaço, passo fio dental, está liberado e falo com o meu paciente, cara, olha só, você está trocando seu alinhador toda semana, está trocando de 10 dias, eu queria que você usasse esse alinhador mais 5 dias. E aí ele fala, pô, doutor, foi legal ter usado esse alinhador mais 5 dias, eu notei que no último dia, aquilo que você me mostrou, já estava encostando no dente. Por quê? Porque eu gerei espaço para o alinhador fazer o movimento. Então, clinicamente, é muito importante que você faça a checagem de que realmente foi capaz, né? Você gerou o espaço necessário para esse dente fazer o movimento, né? E aí equalizar. Né? Então, por isso que, não sei se vocês acompanham o meu Instagram, assim, de ver os vídeos, eu recebi uma vez numa live o Fernando Buranello, que é o diretor científico da Estética Aligner. E aí ele falou, foi engraçado pra caramba, que falou assim, cara, o caso de classe 3 eu não trato mais se não for com alinhador. Né? Porque justamente isso, você consegue, né? O caso de classe 3, às vezes na ortodontia fixa que a gente toma, dificulta, que eu não posso aumentar o comprimento do arco inferior, senão o cara cruza a mordida. Pelo contrário, eu tenho até que diminuir o comprimento do arco inferior. E o alinhador faz isso muito bem, quando você gerencia ele bem e você cria o alinhador para essa performance, né? Você cria o alinhador com esse objetivo, né? Então o alinhador tem essa forma, você gera no arco uma situação para que ele faça esse movimento controlando bem o dente. Eu tenho um caso, cara, que é super legal. Nós demos de bobeira na escola, eu não desgastei o que tinha que desgastar na região anterior da menina, os incisivos inclinaram para a lingual. Aí você vai falar, Marcelo, sem espaço, eles inclinaram. E como é que eles ganharam espaço para inclinar para a lingual? Porque eu não fiz o desgaste necessário. Como é que eles inclinaram para a lingual sem ter espaço? Espirraram o canino. O canino desceu, como se o canino tivesse intruído. Porque o canino é a ponta do arco. E faz todo sentido físico se a gente parar para pensar nisso. Né? Por que faz todo sentido físico? Porque imagina, como o alinhador entrou com uma programação assim, tá, vou fazer exagerado, o dente estava assim, o alinhador entrou com essa programação aqui. Então na hora que entrou, o alinhador fez uma pressão enorme de jogar o incisivo para dentro. Como o canino, o alinhador, né, tem a forma do arco, a ponta desse arco aqui, né, a ponta é o canino. Então quando ele entrou e ele fez isso, aqui o canino é como se eu tivesse o pingente da vovó, né, aquele colar da vovó cheio de pingente, eu boto em cima de uma mesa e vou nas bolinhas, que estão todas unidas as bolinhas. Eu vou nas bolinhas lá da frente na parábola e empurro. Na ponta aqui, né, onde é o canino, espirra. Vai para fora. Só que o alinhador não tem como o canino ir para fora. Então ele vai para baixo, na maioria das vezes. Ele desnivela e às vezes desalinha. E aí o alinhador, ela chegou com o alinhador não estava encaixando direito. Né, porque o alinhador está tocando mais próximo do incisivo e o canino tinha fugido. Então o canino, quando o canino fugiu, atrapalhou a inserção do alinhador. Mas olha que loucura, né? Se a gente fosse pensar isso com o aparelho fixo, o que aconteceria se eu não gerei o espaço adequado? Eu ia cruzar essa mordida. Então por isso que eu entendo quando o Fernando Buranello fala que ele adora tratar classe 3 com alinhador, porque mesmo que você não dê as características, vai acontecer problema. Vai sair um canino, vai desnivelar e tal, mas dificilmente esse incisivo vai para frente, vai cruzar a mordida do paciente. Porque você tem um controle melhor. Tá? Então fica a dica aí, a importância do desgaste
E a importância de você já começar a ficar ligado. Olha só que legal esse casinho aqui. O Marcelo falou que o alinhador tem essa característica se comparado ao que eu faço com o aparelho fixo. Faça sempre esse exercício, gente. Se você ainda... Eu vou para o meu consultório hoje, como eu falei com vocês. 20% dos meus casos são aparelho fixo. 80% são alinhadores. Então, assim... Mas, às vezes, você ainda está migrando. Então, você está lá, sei lá, com 10% alinhador, 20%. Como você faz muito ortodontia fixa, vai para o alinhador fazendo um ponto de passagem, raciocinando. Cara, beleza, isso aqui eu já vejo há 10 anos aqui, o aparelho fixo faz assim. Como é que o alinhador faria esse movimento? Com o design que o alinhador tem, abraçando todo o dente, com a anatomia que esse dente tem. Começa a fazer esse exercício. Eu falo sempre com o meu sócio, que é o Leandro, né? Falo sempre com ele isso. Falo, Leandro, quando a gente começou aqui na escola, tinha um amigo, a gente começou com a escola de pós-graduação em Niterói há 12 anos atrás, tinha um amigo que falou assim, cara, você é muito doido, já tá cheio de escola aqui em Niterói, tem a BO, tem a opção de escola de ortodontia, UF aqui em Niterói, que é Federal Fluminense, como é que você vai entrar com curso de ortodontia? Isso vai dar errado. Deu super certo o nosso curso, mas a gente sempre pensou em ensinar o aluno, sempre, a raciocinar a base, não te dar uma receitinha de bolo. Ó, o alinhador precisa desgastar ali entre um dente e o outro, porque ele funciona diferente, tá? Então você coloca, não, olha o exercício que nós fizemos junto aqui. Entender que o alinhador engloba, então ele não dá liberdade para o dente inclinar. Não tem lógica isso, então vai sempre pensando na lógica do alinhador. Pense alinhador. Pense num plástico que está sempre englobando o seu dente. Pense que agora você está envelopando o dente como um todo. Pense. Sempre quando você for fazer um movimento, pense nisso. Poxa, eu sei que o aparelho fixo é assim, mas com o alinhador. Tá? E aí você vai cada vez mais ser assertivo nas suas indicações do alinhador, né? E também na performance desse alinhador clinicamente. Gente, nós estamos chegando aqui no final, mas eu quero e estou à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida aqui, Arnaldo, você está sempre por aqui. Arnaldo, ó, você me corrija se eu estiver errado. Putz, maroto, caramba. Eu te respondi aí. Ele falou que descarregou no meio da resposta. Mas é aquilo, na minha visão, a polietileno funciona muito bem. E eu gosto dela em casos leves, moderado mínus, tá? Porque eu acho que o poliuretano e a Smart Track, né, que seria esse poliuretano, elas são melhores para os casos de uma grau de dificuldade maior. Vai ficar salvo, Maroto. Fica lá na nossa playlist da Smile Curso. Aí tem uma playlist lá muito legal. Projeto Alinhando Suas Ações. Então, por sábado lá, você está dando aquela corridinha, domingo, putz, bota Marcelo no ouvido, né, e vai lá, alinhador. YouTube, vai acompanhando. Adoro fazer isso aí para ajudar, né, a ver mais coisas, né? Vinícius está colocando aqui qual a data do nosso próximo curso presencial. Acho que está para abril. Aí você pode me pedir no direct lá, coloco para você. Valeu? Gente, foi muito bom, muito legal. Queria pedir para vocês, pedir não, né? Queria que vocês, convidar vocês para tá participando do nosso grupo Telegram, bem legal. Semana que vem a gente vai estar firme aqui, vou trazer novas pessoas. E se animem aí, tá entrando aqui, colocando suas dúvidas. Tô vendo o Rodrigo aí, entrou agora também, Rodrigão, você estourou. Tô vendo a Júlia aí, Júlia da nossa turma de quarta-feira. Ótimo vocês estarem por aqui, super feliz. E eu queria desejar a vocês um excelente final de semana, tá? E boas experiências pra gente no final de semana. E segunda-feira eu tô aqui, tô super feliz que eu tô mantendo a frequência. Episódio 10. E nós estamos aqui juntos e tô vendo já uma galera, tá sempre aqui junto com a gente. E aí tô colocando aqui, o Fabiano tá botando, ótimo começar o dia assim, beleza, tamo junto. E eu quero tentar trazer o máximo de conteúdo para realmente fazer a sua transformação. Por que isso? Porque eu me transformei, hoje eu acho que eu sou mais valorizado com o que eu faço, meus pacientes entendem isso. E gente, pasmem vocês, eu sou mais feliz. Que cara bobo, né? Claro, evidente. Mais feliz no sentido de que, né, eu tenho um retorno e eu quero que vocês sintam a mesma experiência que eu estou sentindo. Tamo junto nessa caminhada. Um abraço para vocês e boas experiências nos dias de hoje e no final de semana. Ó, segunda-feira eu estou aqui junto com vocês para a gente conversar mais e a gente tem umas pautas bem legais aí. E uma delas que eu quero trabalhar na semana que vem, cara, vamos começar a olhar para os nossos amigos dentistas de outras especialidades. Esses caras têm muito potencial de indicar paciente de alinhador para gente. Se você é ortodontista e trabalha, tem um grande amigo que é reabilitador, se você tem um grande amigo que faz implante, se você tem um grande amigo que faz pério, você tem que
vender o alinhador para ele. Vender no sentido de falar, cara, esse aparelho é fantástico, olha a tecnologia, pá, pá, pá. E aí ele vai se animar e vai mandar um primeiro caso. Quando você devolver esse caso em 3 meses, ele vai ficar louco, ele vai ser um agente de trazer mais pacientes para você. E eu quero conversar mais sobre isso com você. Na semana que vem a gente vai trazer algumas pessoas aí para contar a sua história. Gente, um abraço e até a próxima. Boas experiências para todo mundo.